Bom, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Desta vez estamos em um vídeo mais diferente, um pouco mais de boa, sem tanta edição na tela e tudo mais. É para mim falar mais um pouco sobre o que eu achei de Pop Playtime capítulo 4. Tivemos a live e tudo mais. Eu agradeço a todos que participaram da live. Foi muito da hora. Eu adorei fazer live. Então, até fica aí a ideia. Se vocês quiserem outras lives de outros jogos, vocês podem até sugerir, não tem problema. A gente joga e tudo mais. Mas aqui nesse vídeo a gente tá para falar sobre a minha opinião, porque eu vi que gerou algumas controvérsias desse capítulo, ele não foi tão bom, ele foi legalzinho e tudo mais. E eu já vou dar minha opinião sobre o que eu achei no total, tudo que eu joguei, todo jogo que eu joguei na live e tudo mais, o que eu achei de Power Playtime capítulo 4. Eu gostei muito. Eu gostei muito do capítulo 4. Foi muito da hora, foi muito divertido. Eu me entreti, foram 6, 7 horas, eu acho, de live. As 2 horas do começo, né? A gente esperando o capítulo, porque atrasou e tudo mais. Depois a gente ficou aguardando, jogando e tudo mais. Eu nem vi a hora passar. Mas tem alguns pontos que sim, eu realmente não gostei desse capítulo e que poderiam ter sido decisões um pouco mais pensadas e acertadas para decisões melhores durante o jogo, né? Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, só falando mesmo. Então, às vezes eu posso acabar me escapando, mas é, algumas decisões do jogo que eu realmente não curti e que não me agradaram durante a minha experiência no jogo. Então, eu vou começar pelos pontos negativos, que eu acho que não são tantos, e depois eu vou falando dos pontos positivos e tudo mais. O primeiro ponto negativo para mim seriam quantidade de personagens que foram adicionados nesse capítulo, sem muito propósito. Por exemplo, quando começamos, né, a ver coisas do capítulo 4, foram apresentados os Nightmare Critters. Depois foi apresentado o Yarnep, depois foi apresentado o Pianosaurus, depois o Doutor. Depois fomos apresentados ao Dewey. Foram, se eu não me engano, 5 personagens. 5 personagens apresentados a um único capítulo e que não souberam trabalhar direito quase nenhum deles. Tá? Eu vou desenvolver um pouco mais em cada personagem, mas adicionaram muitos personagens e eu percebi na minha opinião e na minha concepção durante jogando que não souberam aproveitar nenhum deles, né? Principalmente os Nightmare Critters, que pra mim foram o ponto mais baixo desse capítulo. Eles foram adicionados pra nada, tipo, até agora eu não consigo ver um propósito pra eles existir. Se fosse ao invés dos Nightmare Critters, os Smiling Critters, como foi no capítulo 3, não ia mudar nada. Não ia mudar nada, ia continuar sendo. A gente não teve vozes deles, igual os Smiling Critters. A gente teve até os cardboards dos Smiling Critters, mas não teve dos Nightmare Critters. A gente não teve mais informações do que eles eram e tudo mais. Talvez teve, porque eu não li muitos documentos, eu peguei vários documentos, mas eu acabei não lendo, porque senão ia estender mais a live. Eu já estava até bem cansado e tudo mais. Mas talvez tenha, eu tô falando, né, pela minha experiência da live, né? Eu vou rejogar ainda o jogo, ver documento, ver fita e tudo mais. Mas pela minha experiência primária, eu não vi nada dos Nightmare Critters. Nada. Pra mim, eles foram só uma adição meio forçada, mas ao mesmo tempo sem necessidade pro capítulo. Agora, os vilões, né? O Harley Sour, o Yarnaby e o Pianosaurus. Esses três, pra mim, o pior de todos, sem dúvida, é o Pianosaurus. Na minha opinião, cara, o que fizeram, eu acho que na opinião de todo mundo, o que fizeram com o Pianosaurus foi uma baita de uma decepção. Foi muito triste ver que ele só apareceu por 2 segundos pra morrer pro Dewey. Eu acho que eles poderiam ter colocado ali uma perseguição e tudo mais. A gente correndo contra ele, fazendo algum puzzle, alguma coisa mais da hora pra dar mais um medo, uma tensão de ter o bicho ali, o Pianosaurus, já que ele teve um próprio trailer, ele foi hypado, a galera gostou bastante dele. E a gente não teve absolutamente nada. Só foi um cardboard, né, que eu lembro de ter, falando que ele tinha uma banda e tudo mais. E depois ele apareceu e foi morto logo em seguida pelo Dewey. Foi, viveu e morreu. A gente não teve informação sobre ele, nada. Só viveu e morreu. Isso foi pra mim bem decepcionante, porque eu achei que ele teria mais coisa, né? Isso explica ele ter só uma cena no trailer e não ter mais nada em específico, né? A gente não vê outras cenas no trailer e se mostrou o porquê, né? Somente ele veio pra morrer. Ele só apareceu pra morrer. É bem isso. Agora o Yarnaby, pra mim,
O Yarnab foi um pouquinho decepcionante, porque a boss fight dele, que era aquela parte das cavernas e tudo mais, ela bugou pra mim. Ela bugou. Isso também é um dos pontos negativos desse capítulo. O jogo bugou algumas vezes que atrapalhou um pouco. Atrapalhou um pouco. E uma das vezes quase bugou meu progresso inteiro. E eu teria que rejogar uma parte do jogo de novo. Que foi na boss fight, lá, se não me engano, quando a gente desce nas cavernas e tudo mais, pra ir em direção ao doutor. O Yarnab vem atrás da gente, a gente tem que lutar com ele pra reativar e vazar da região ali, pra poder ir. Enquanto isso, ele ia estar perseguindo a gente. Só que pra mim ele não apareceu. Ele não apareceu. Ele ficou invisível, ele não apareceu. Eu não sei, não entendi o que aconteceu. Eu fiz todos os puzzles lá bem de boa. Passei. Aí depois da outra fase, quando ele perseguiu a gente, aí sim. Mas aí ele já perseguiu pra morrer e morreu na metade do capítulo. Também pra mim, eu achei que seria um ponto negativo porque ficou meio. Tipo, ele foi hypado como vilão e tudo mais, né? A galera hypando, 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 e no final ele morreu na metade do capítulo. O Doutor pra mim foi uma baita de uma adição, foi muito da hora, só que ele cai na mesma ideia. Ele também não é o vilão principal. Ele ali, todo hypado. Eu gostei demais da personalidade dele, da personagem. A dublagem do Guilherme Briggs ficou excelente, combinou demais com o personagem. Ele soube articular muito bem. E o personagem em si é muito bom, é muito bem desenvolvido. Todos os documentos do ARG e tudo mais. A única coisa que eu não gostei é que, durante tanto quanto o trailer de apresentação dele, quanto no trailer do jogo, mostrou que ele tinha um corpo físico. Ele tinha aquele corpo, que era a cabeça de uma TV, com aquelas vestes pretas. A gente viu isso no trailer dele, né? No trailer em si dele, e a gente viu isso no trailer de gameplay, com ele lá parado no centro, com aqueles outros mímicos, né? A galera zoando que é o mímico, mas aqueles outros robôs lá do lado, né, desligados. Dando a entender que o Harry Styles tinha um corpo, mas que ele ainda assim conseguia comandar tudo. Só que como a gente viu no jogo, ele não comandava, ele era só tinha o cérebro dele, os outros órgãos dele em outras regiões que a gente destruiu, e ele comandava tudo como se fosse uma mente coletiva controlando esses robôs. Pra mim isso foi um pouquinho decepcionante, porque eu esperava um pouco mais do Harley Sauer. Eu esperava, eu não sei, porque eu não peguei todos os documentos, como eu disse, nem as fitas, mas eu não sei o propósito do Harley Sauer, né? Porque o Dowie falou que ele tava trabalhando com mísseis e tudo mais, mas eu não vi falando se ele, o que que ele tava fazendo, né? O que que ele tava trabalhando com mísseis, como que ele ficou daquela forma e o porquê de, de ele atacar a gente, né? Tipo, não de porquê que ele ataca a gente, mas o porquê de ele, ao invés de tentar. Como que eu posso dizer isso? Ao invés de ele tentar só, tipo, matar a gente logo, ele ficou brincando. Eu acho que isso é mais da personalidade dele. Mas o porquê que não foi muito bem explorado mais esse lado dele, né? Esse lado do que ele estaria fazendo ali na fábrica, ao invés de só, tipo, ele ficar brincando com a gente. Eu acho que pô, deu pra entender, eu espero que tenha dado pra entender. Mas é basicamente isso. E no final, né, a gente acaba matando ele, tirando lá, né, a Omni Herd dele, se eu não me engano, né? Ele acaba morrendo ali também na metade do capítulo, considerando depois tudo que aconteceu. Sim, ali é mais ou menos a metade do capítulo. Depois tivemos o Dowey, né, o último personagem apresentado que pra mim, ao mesmo tempo que ele é um personagem muito interessante, ele é um personagem muito, tipo, sem nexo. Tipo, eu acho que ele não merecia ser um vilão de capítulo, né, de capítulo em si, principalmente desse. Mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito interessante. Por quê? Eu meio que entendi, meio subliminar, porque eu não prestei muita atenção nos documentos. Eu acho que isso foi explicado nos documentos ou em algumas fitas que eu não peguei. Mas o Doe, ele tem três crianças dentro dele. Por isso que quando ele se transforma, tem três cabecinhas dentro dele, porque ele tem três crianças dentro dele. É um experimento com três. Se eu não me engano, uma é daquela primeira fita que acaba caindo na massinha e tudo mais. E as outras foram colocadas como experimentos por si só. Os cientistas foram lá, selecionaram a criança e designaram ela aquele brinquedo. E aí, no final, colocarem ele como vilão pra ter uma boss fight, eu achei que foi muito mais ou menos. Eu achei que, tipo, ele não dá medo. Mesmo naquela forma, ele não dá medo.
aquela parte do doutor me deixou mais tenso do que a boss fight do Dowey, na minha opinião. Esse capítulo ele foi menos assustador, na minha opinião, do que o capítulo 3. O capítulo 3 me deu mais susto. Esse capítulo ele foi um pouco mais sombrio, coisas mais sombrias, coisas mais macabras, né? Toda a ideia dos cientistas pegando as crianças, fazendo experimentos como se elas não fossem nada e tudo mais, muito mais sombrio, mas não me deu muito medo. E comparado ao capítulo 3, ele foi um pouco menos assustador. Só que essa parte do vamos colocar o Dowie como vilão principal, pra mim foi uma decisão errada. Poderia ter colocado o Doutor ou o próprio Yarnaby, ou até, sei lá, o Pianosaurus como vilão principal, que eu acho que seria mais legal. Porque ele teve a motivação dele não foi mais ou menos pra mim, porque eu não gosto tanto de personagens assim que tem várias personalidades. Porque pra mim chega até a ser um pouco irritante, porque é mais uma opinião minha mesmo, um gosto meu, mas também não interfere que o personagem é bom ou é ruim só por causa disso. Mas eu particularmente preferia que fosse o Doutor ou o Yarnaby o vilão principal e a gente tivesse uma boss fight contra eles mais digna. Porque a do Yarnaby foi bem simples, a do Doutor também foi bem simples. É só pega a bateria, vai atrás da bateria, pega a bateria, coloca no negócio e acabou. A dele foi um pouquinho mais elaborada, né? Com os nitrogênios e tudo mais, a gente serrar ele. Mas ainda assim foi muito simples, né? Mas ainda assim foi muito interessante, né? Ver toda a ideia da massinha e tudo mais. Outras coisas também fora de experimentos que eu não gostei muito do capítulo foi os bugs. Eu achei que teve muito bug nesse capítulo comparado ao 3, tá? Eu tô sempre comparando ao 3, que foi o capítulo anterior lançado. Teve muito pouco. Quando eu joguei, porque eu joguei o capítulo 4, 3 no lançamento. Eu comprei o jogo e tudo mais, eu joguei no lançamento, só que na época eu não tinha um canal, então eu não trouxe. Mas eu joguei, eu não peguei nenhum bug, nenhum bug. Não peguei nenhum bug, foi muito de boa jogar, eu consegui progredir de boa. A parte do catnap não bugou, nem nada bugou. Foi muito de boa jogar. Eu acho que algumas coisas que bugou foi só alguns erros visuais do Grab Pack e tudo mais, mas nada que tipo atrapalhou coisa. Nesse bugou uma parte, quando você pega o mini herd, você tem que voltar ao lugar. Eu não me deparei, mas eu fui pro lado errado e eu recomecei a parte lá da cirurgia, que você tinha que pegar os códigos, usar máscara e tudo mais, e eu não conseguia voltar. Eu teria que fazer toda aquela parte de novo pra voltar pra derrotar o doutor de novo, pra poder prosseguir se eu não voltasse. Aí eu consegui voltar um save anterior, recuperei e consegui progredir. Eu fui prestando mais atenção dessa vez, porque eu achei que tava bloqueado essas partes, né? O que devia estar na minha cabeça. Mas teve muitos bugs que pra mim é um ponto positivo. Mas ainda assim teve muita coisa boa. Eu gostei demais da ideia do Porto Seguro, os experimentos vivos ali e tudo mais. A ideia também da Pop querer acabar com tudo e tudo mais, né? Foi revelado, eu não peguei essa fita, infelizmente, né? Porque ela tava no meio da perseguição com o Dowie. Mas tem uma fita, né? Fica aí de spoiler pra quem não quiser ouvir, mas né, tem uma fita que fala que a Pop, ela participou da Hora da Alegria, foi ela quem planejou a Hora da Alegria e que ela odeia o 1006, odeia ele por tudo e por tal, mas que ela odeia ele por ele estar certo, né, no plano dele, se eu não me engano, e ela é filha do Elliot Ludwig, né, ela fala que ela sente saudade do pai dela quando o pai dela comandava tudo ali, né, no caso o Elliot Ludwig. Então o Elliot Ludwig morreu, morreu mesmo, já era. Então, tivemos muitas coisas interessantes nesse capítulo. Pra mim, eu acho que o ponto mais alto desse capítulo é o final, quando a gente vê, né, a traição do Wally, que era o protótipo. E aí ele vai amedrontando a Pop foge, né, nos trai, ela fica com medo e vaza, abandona a Kissimice, o nosso jogador. A Kissimice tenta salvar a gente, mas acaba perdendo o braço. A gente cai lá pros laboratórios, vai andando e logo atrás da gente cai o Huggy Wuggy, querendo nos pegar. Que aí já abriu várias margens para as teorias, para os teoristas, para a galera aí. E já ficou a loucura. Eu também. Foi muito da hora ver o Hug Wug ali, né. A fita do Leif Pierre fazendo uma referência ao capítulo 1. Tudo mais foi muito da hora esse final. Eu achei, sem dúvida, uma das melhores partes do capítulo, né. Alguns puzzles eu também achei muito da hora e tudo mais de fazer. Mas, em consideração a tudo, eu achei um capítulo muito bom, mas que algumas coisas podiam ser muito melhores. Não acho que seja o melhor capítulo de Pop Playtime. Eu acho que o capítulo 3 ainda consegue ser um pouquinho melhor.
por conta de ter os personagens, tipo a Miss Delight, que ela foi muito bem explorada, foi muito bem implementada, e trabalharam ela de uma forma legal e direito. Não foi uma forma rápida e vai. Tipo, ela foi de uma forma legal, foi explicado e tudo mais. Ela teve uma perseguição da hora, que deu medo, diferente do próprio Harley Sauer e do próprio Yarnaby, que foi uma perseguição que uma bugou e a outra foi muito simples. E é mais do mesmo, pega a bateria e coloca no coisa, não teve nada de especial. O que eu esperaria que fosse, né? Além disso, né? Também a gente teve, se eu não me engano, algumas outras coisas, né? Novas fitas e tudo mais que eu ainda não vi, mas que dão pontos assim a esse capítulo. E pra mim, de uma nota de 1 a 0, eu dou pra esse capítulo um 8. 8. Ele teve muita coisa boa, muitas coisas da hora. Os personagens ainda assim são muito bons, da ideia e tudo mais. Mas eu acho que algumas decisões poderiam ter sido melhores e muito mais acertativas. Se eles tivessem pensado um pouco mais, por exemplo, no Pianosaurus, eu acho que daria muito mais pontos a esse capítulo, ao doutor e tudo mais. Eu acho que a adição do Dewey, eu acho que poderia ter ficado pro capítulo pro 5, né? Pro 5, com ele protegendo os experimentos lá embaixo, ó, perto e tudo mais. Eu acho que ficaria um pouco mais coeso do que colocar ele ali meio e depois transformar ele no vilão do capítulo, né? Ele que estampa a cara, então ele que realmente é o vilão. É mesmo quando a gente entrando, a gente tem os olhos do Harley Sauer, né? Que a gente também, né? Isso é uma coisa que eu fiquei até em dúvida, tipo, a gente viu várias TVs, com os olhos e tudo mais. Só que durante o capítulo eu só vi as TVs dos bichão lá, eu não vi as câmeras daquelas partes, né, que a gente entra. E tinha várias TVs, eu não via os olhos, não sei se bugou, provavelmente deve ter bugado ou não colocaram, mas eu não vi. Eu não vi. As únicas vezes que eu vi foi lá naquela parte do começo. E depois eu só fiquei ouvindo a voz dele. E depois na parte final, quando a gente tá lutando com ele. Foi esses momentos que eu vi. Pra mim foi um pouquinho decepcionante, mas eu ainda assim gostei de todo o desenvolvimento, do jeito que ele foi articulando e tudo mais. Teve alguns puzzles, eu achei que teve muito puzzle. Isso é também uma coisa que eu queria falar. Teve muito puzzle e muito puzzle um pouquinho complicado até demais. Tipo, não precisava ser tão difícil quanto era, né? Mas aí é na minha concepção, isso daí é de opinião, mas foi o que eu particularmente achei. Mas é isso, de resto eu dou uma nota 8 para esse capítulo. Achei muito bom toda a ideia, o lugar todo sombrio, né? A fábrica transformando uma prisão, colocando as crianças ali, né? Meio que torturando elas, né? Porque tem aquele negócio macabro, né? De você pegar uma criança inocente, começar a testar ela e tudo mais. Um negócio muito, muito, muito macabro. E ainda assim a gente vai ter o capítulo 5, né? Estou hypado. Provavelmente eles vão fazer o mesmo, então a gente vai provavelmente ter só informações agora só no final do ano, né? Lá para outubro e tudo mais. Informações setembro e tudo mais. Informações do capítulo, se eles seguirem nessa mesma linha, ou talvez eles comecem a falar do Project Playtime, que eu gostaria, porque é um jogo muito bom, mas que não pode atrapalhar o desenvolvimento de Pop Playtime. Então, se for pra gente escolher Pop ou Project, eu prefiro Pop Playtime do que Project. Mas, né, com esse dinheiro que eles vão conseguir do capítulo, dos merchants e tudo mais, eu acho que daria pra investir numa segunda equipe pra cuidar só do Project. Mas, lembrando que é minha opinião, vocês podem discordar, pode concordar, pode falar, debater e tudo mais, mas mantendo o respeito e tudo mais. Mas é isso, espero que tenham gostado. Vou trazer alguns outros vídeos e tudo mais de Pop Playtime 4. E lembrando, né, que caso vocês queiram também mais lives e tudo mais, deixem nos comentários de jogos e tudo mais, né? E agora, né, a próxima live que está confirmada que vai acontecer é a live de Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic, a live de Bendy the Cage e a live de... Qual é o nome do... Band 3, que ainda não tem título, mas é o outro jogo do Band. Vai ter dois jogos do Band, um de FNAF. Provavelmente a gente vai ter outro jogo de FNAF anunciado ainda esse ano. Mas a gente também vai cobrir todos esses jogos e tudo mais. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e eu fui.